E aí, gente, tudo bom? Eu resolvi dar as caras, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Gaspar de Souza, e aos que já me conhecem, agora certamente me verão mais vezes aqui pelas redes sociais, né? Depois de muito tempo eu resolvi enfrentar o desafio, né? Encarar, né, as mídias sociais, né? Independente do que elas representem hoje, né? Sejam com coisas virtuosas ou de haters, né? Bom, mas eu não vim falar de redes sociais, né? Eu vim apresentar e assim ingressar e dar um início, né, a uma caminhada que já deveria ter feito há muito tempo, né? Por muitos conselhos, amigos, né, sempre me aconselhando a ingressar nas redes, né? Eu relutei bastante, mas agora eu estou aqui. Então, vou me apresentar primeiramente para quem não me conhece. Meu nome é Gaspar de Souza, tá? Sou professor, né? A minha formação é em teologia, em filosofia, tá? Sou licenciado em filosofia, sou especialista em teologia filosófica e fiz um mestrado em filosofia, né? E estou concluindo o meu doutorado. Bom, alguns até podem até falar, mas já faz uns 3 ou 4 anos que o Gaspar está nesse doutorado. Mas é assim mesmo, o doutorado leva tempo para pesquisa, para escrita de artigos, participação de eventos. E, querendo Deus, este ano esse bendito sairá, né? A escrita da tese já está caminhando, né? Já faz um bom tempo que ela está sendo escrita, mas quem já passou pela vida acadêmica sabe que não é uma tarefa tão simples, né? Até porque eu não uso o site GPT, como a gente já encontra alguns fazendo, né, aí seus trabalhinhos e tal. Então aqui a gente tem que ser na raça mesmo, né, na leitura, na pesquisa, nas anotações, e isso, né? Então estou envolvido com essa parte, né? E como na parte de docência, né, eu ensino a parte de filosofia e de teologia. Por muitos anos ensinei exegese, hermenêuticas bíblicas, né? Continuo sempre na medida do possível para algumas faculdades que me chamam para ministrar algumas aulas, né? Por exemplo, eu posso dizer o nome aqui de duas, né? O seminário Jonathan Edwards, né? Em que eu estou vinculado à pós-graduação deles em teologia filosófica e teologia exegética, e a Faculdade Internacional Cidade Viva, em que também estou vinculado na parte de teologia bíblica do Novo Testamento. Mas hoje essa abertura, ou esse primeiro vídeo, não é tanto para tratar das aulas que eu estou ministrando, e sim de um trabalho que eu resolvi colocar as caras também. Desde 2007 eu venho trabalhando com algumas editoras no Brasil, né, na parte de revisão, editoração e edição. Alguns livros eu irei apresentar agora. Numa próxima ocasião apresentarei de uma outra editora. Mas desde 2007 eu já venho fazendo esse trabalho, né? Comecei com a editora Monergismo, e depois com a editora Cultura Cristã, e hoje com a editora Vida Nova, né? Eu confesso que a apresentação desse trabalho é mais pelo trabalho do Gaspar de Souza, que resolveu dar uma cara a esse trabalho, tá? Então esse trabalho hoje é visto aí pela Biblos Editoração, né? Não é uma editora, tá? Não é uma empresa, é um empreendimento, tá certo? Isso quer dizer que aqueles que se interessarão pelo meu trabalho, ou se interessarem por ele, né, podem falar diretamente com o Gaspar de Souza, né, a pessoa, né, física, ou a pessoa jurídica Gaspar de Souza, através da Biblos Editoração. O meu nome sai nos trabalhos, né, com o nome Gaspar de Souza. E assim até eu prefiro, as editoras também. Elas estão contratando a pessoa do Gaspar de Souza, ou seja, me contratando, tá? Mas pode ser que aconteça de você que tem o seu projeto de trabalho, a publicação do seu livro por alguma outra editora e precisa de um profissional do texto, então você pode falar comigo, tá bom? Aí no link da descrição que eu vou deixar aí embaixo para que você possa ver. Deixa eu apresentar para vocês alguns rápidos trabalhos, né? Os textos que eu iria apresentar aqui são todos da Edições Vida Nova, né? Competentíssima na área de publicação teológica, e eu apresentarei alguns breves trabalhos
alguns breves livros, né, do que eu fiz, tá bom? Os livros não são tão breves assim, mas os trabalhos são primorosos, tá? E de qualidade, né, de referência teológica. Um deles é o do Gerhard Voss, né, Teologia Natural. Houve uma discussão por muito tempo se a teologia reformada abraçava ou não a teologia natural. Há um espaço, inclusive eu cheguei a pensar que não havia esse espaço, né? Mas eu era muito mais novo, talvez influenciado aqui e acolá por algumas leituras equivocadas. Graças a Deus no percurso, né, a gente vai corrigindo as coisas. E depois da leitura do livro do Francisco Júnior, né, que eu acho que vai ter alguma edição portuguesa por aí, o livro do Francisco Júnior, A Verdadeira Teologia, então abriu mais um pouco os meus olhos. E um artigo antigo que eu tinha lido do Lenny Trampington, num livro publicado em parceria com o Scott Oliphant, né, sobre revelação, razão e apologética. Então, naquele texto ali, sobre o lugar da teologia naturalis, tá? Então, aquilo me ajudou bastante a ver que havia, né, uma concepção de teologia natural, não na teologia natural conforme o tomismo ou outra escola, uma teologia natural de tradição reformada. Então, o que a teologia do Voss vai trazer é exatamente essa unidade, digamos assim, da teologia bíblica com a teologia natural, que parecem não combinar, mas que no final das contas, se for bem elaborada, a partir de 2 princípios que o Francisco Júnior já havia apresentado, você vai ter uma riqueza muito grande nesse processo de aprendizado sobre teologia natural. Gerhard Voss, tá? Teologia Natural, publicado pela Edições Vida Nova. Você já pode adquirir o seu, ok? Um outro livro, e esse aqui eu tenho bastante orgulho, eu vou apresentar, mas esse aqui foi um dos primeiros que eu trabalhei, né? O Manual, né, de Apologética, Abordagens Integrativas para a Defesa da Fé Cristã, do Kenneth Boa, né, e do Robert Bowman, né, também publicado pela Vida Nova. É um calhamaço, tá, de mais de 700 páginas, em que eu pude fazer a parte de revisão técnica. Como muitos me conhecem na área de apologética cristã, né, trabalhei muitos anos com essa abordagem de apologética cristã e fiz também, né, a minha especialização em teologia filosófica. Eu fui fazer filosofia não por causa da apologética, até porque quem me conhece sabe que eu não acredito que a área da apologética resida, né, no campo da filosofia, mas no campo da teologia. Mas uma das virtudes deste livro é exatamente mostrar como as escolas filosóficas, ou melhor, as escolas apologéticas, interagem com suas virtudes, né, suas forças e fraquezas diante dos desafios céticos, ou diante dos desafios que fazem, das concepções que fazem desafio à fé cristã. Eu fiz a revisão técnica deste livro. Só um detalhe, desse aqui do Teologia Natural, né? Eu trabalhei nele na edição do texto, tá bom? Depois eu posso gravar um vídeo mostrando quais são as diferenças. E esse, a revisão técnica do livro Manual de Apologética, ou manual, né, que era conhecido, o texto original, né, o título original, A Fé Tem Suas Razões. É um livraço, você não pode deixar de ter. Se você gosta da área de apologética, tá? De apologética clássica, de apologética evidencialista, de apologética reformada, este é o livro que você deve começar para que possa assim, comparar as escolas e aqui, deixando ser, né, como alguns já sabem que por vezes eu sou, deixando um monte de bobagem de lado acerca das controvérsias das escolas, tá bom? Uma abordagem integrativa que aí é apresentada no Manual de Apologética. Vale a pena, tá bom? Um outro texto, e esse livro aqui, né, um dos nossos colegas, o Zé Bruno, né, trouxe o Richard Lintz, né, para um diálogo. Você pode ver também, né, o Zé Bruno é bastante conhecido, ele fez uma entrevista, né, eu participei dessa entrevista com ele, claro, né, com o Richard Lintz, acerca do tecido, né, como é chamado, né, teológico, né, Introdução à Teologia Evangélica. Nesse livro, eu trabalhei na edição também, né. Para quem quiser entender um pouco, tá certo? O Lintz vai apresentar como é que o cristianismo pode lidar diante do pluralismo que nós temos hoje. Pluralismo teológico, pluralismo filosófico, pluralismo moral e etc. Tá? Então, o que ele faz é apresentar, tá bom? Propostas para que a tradição evangélica, perdida inclusive, mas tentada resgatar aqui neste livro, possa recuperar aquilo que ele chama de integridade espiritual, né, no seu fazer teológico.
É um livro, um prolegômenos, portanto, né, de metodologia teológica. Porém, diferente das metodologias mais, digamos assim, modernas, tá? Ou seja, moderna aqui quer dizer com base naqueles princípios modernos. Por exemplo, deixa eu fazer uma comparação. Um autor, um teólogo sistemático, né, como Charles Hodge, entende que o fazer teologia é tal como um cientista fazer ciência, né, que vai no mundo da natureza e escolhe os elementos e assim compõe a sua natureza. Ele também pensa o mesmo para se fazer teologia a partir da escritura. Porém, o Lintz, né, mostra que essa abordagem, né, ela talvez não funcionasse tanto hoje, mas sim uma abordagem em que envolva uma pluralidade das tradições, né? Ele evoca aqui Lutero, João Calvino, ele traz personagens como Jonathan Edwards, ele traz aqui logo na segunda parte, por exemplo, o passado teológico com Martinho Lutero, João Calvino, os escolásticos, Jonathan Edwards e Gerhard Voss. O método teológico desses teólogos, né, como ele pode ser formado. E depois você vai encontrar bons esboços também aqui desse método aplicado, né? Então, Nietzsche traz à tona aquilo que, como os vários elementos culturais e teológicos impedem a produção de uma teologia em perspectiva evangélica, né, que interaja com a contemporaneidade, que ele chama de pós-modernismo. Tá? Um método teológico, você não pode. Se você gosta de teologia, você não pode deixar de lado a leitura do livro do Richard Lintz, ok? Introdução à Teologia Evangélica. Eu trabalhei, então, na edição desse texto. Agora vem, né, a menina dos olhos, tá bom? A menina dos meus olhos em termos de trabalho. Vai começar pela menina dos olhos e aí depois eu vou estender para outras, né? Porque todas essas obras que eu trabalhei, que a editora me confiou esse trabalho, né? Eles resultam numa alegria de ver esses textos, essas obras publicadas nas mãos do público evangélico, né? Com material de qualidade, de referência. Então eu vou começar para vocês a coletânea que a Vida Nova tem feito da obra de Jonathan Edwards, tá bom? Esse é o primeiro, tá certo? Uma história da obra da redenção. Eu trabalhei nesse texto, né, como um preparador do texto. Gente, vocês não imaginam, né, o trabalho que foi de chegar da tradução até a obra como ela está aqui. Tá? Uma capa belíssima. Um detalhe, na obra anterior eu falei da introdução da teologia evangélica, do Richard Lintz, e essa capa eu tive o privilégio de escolher. Olha que eu não sou muito bom de estética não, mas eu tive a ajuda da minha esposa nessa escolha, tá? Belíssima capa. Mas aqui, nessa obra, vocês não têm ideia do trabalho que foi, da tradução até chegar no modo como está aqui. Com índices, né, com sumário, com apresentação, com notas de rodapé, com apêndices formados, tá certo? Os capítulos divididos, o índice remissivo, índice de passagens bíblicas. Só para você ter ideia, os índices, né, remissivos e de passagens bíblicas não estão presentes na obra original. E eu tive o privilégio de trabalhar na preparação dessas referências, tá? Isso sem contar outros aspectos que constam no livro, mas uma história da obra da redenção. Bom, em termos de trabalho do livro do Edward, tá? Edward vai apresentar aquilo que nós poderíamos chamar de uma teologia bíblica, tá? Ou uma teologia da história redentiva, né? Vocês devem lembrar que a discussão sobre teologia bíblica ela é do século XIX. E o Edward está aqui fazendo, no século XVIII, uma apresentação histórica da redenção. Obviamente eu não vou discutir todo o texto, tá? A gente pode até, se você quiser, né, se você tiver interesse, você vai deixar aí nos comentários, tá? A gente pode fazer uma live. E aí eu posso detalhar de qualquer obra dessa, tá? O seu conteúdo, a sua estrutura, os seus argumentos centrais. Mas Edward considerava essa obra o ápice, digamos assim, de todo o seu trabalho de uma longa vida. Então, se o próprio autor considera isso, você não poderia considerar menos do que isso. O objetivo dele era escrever uma espécie de teologia sistemática, mas usando um outro método, um método novo. Tá? Esse método que ele vai apresentar nesse caso aqui é um método de teologia bíblica, vinculando a unidade das escrituras em sua pluralidade. Então, tá bom, eu não vou explicar muito, mas apenas para indicar a obra aqui.
Se você quiser, deixa aí nos comentários, a gente pode fazer uma live, tá certo? Sobre esse livro, tá? Ou qualquer outro livro aqui. Pecado Original, também da coleção, tá? Jonathan Edwards, da coleção do autor. Você viu aí num dos vídeos que tem no meu perfil, um trabalho sobre, no perfil do Instagram, né? Claro que eu me refiro a ele, um trabalho sobre este livro, em que eu também trabalhei, né? Em que eu também cooperei na parte de preparação. Mesmo esquema do outro livro. Você não tem ideia de como esse livro foi de um texto bruto, tá bom? A referência do texto, da obra original, dos direitos estão citados na página de crédito, até chegar a essa obra aqui, com os apêndices. Os apêndices fui eu que organizei, aprovado pelo editor, claro, mas eu gerei esses apêndices que eram notas de rodapés imensas do Dr. William, que foi aquele que fez um comentário das notas de Edwards. Então aqui você vai encontrar 5 apêndices, né? A, B, C, D, E. Neles, né, as discussões, né, sobre o ocasionalismo de Edwards, sobre a imputação de Adão, sobre as objeções levantadas contra a ideia de um pecado original. Então, nessa obra, você vai encontrar, né, uma teologia acerca do pecado original. Jonathan Edwards, Pecado Original, também da Vida Nova. A liberdade da vontade. Só um adendo. O Richard Miller sugere que seja utilizado liberdade de vontade, né? Talvez por causa da crítica feita à espécie de um determinismo que conduziria ao fatalismo. Não, Edwards não está nessa visão, ainda que ele seja uma espécie de determinista, sim. Mas este livro é um livro, talvez, digamos assim, mais filosófico, né, que nós temos ainda em português. Outros virão, mas em português de Edwards, né, que trata da liberdade da vontade, né. Eu trabalhei nesse livro na parte de edição e preparação, ou seja, eu fiz 2 trabalhos nesse livro, e neles vocês vão encontrar acerca da natureza da vontade, tá? A questão de como Edwards, né, analisa os princípios da moralidade, como Edwards trata das objeções que foram levantadas contra a liberdade da vontade, ou no caso aquilo que ele vai chamar de vontade. E ele está aqui a dialogar, né, com aqueles que negam a vontade, né, que negam o determinismo, digamos assim, tá certo? Eu não vou, como eu disse, né, não vou discutir tanto o livro, porque senão o vídeo vai ficar maior do que aquilo que eu estava planejando. Mas eu pretendo também, né, claro, né, se tiver interesse, claro, fazer uma live, né, organizando aqui acerca deste livro. É uma obra filosófica, de teologia filosófica, onde Edwards mostra, né, a sua finese, né, de filosofia, de como de que ele faz jus ao nome de primeiro filósofo norte-americano, tá bom? O primeiro filósofo norte-americano, tá certo? Bom, você tem todas essas obras do Edwards e você tem a teologia, né, do Jonathan Edwards. Já não é dele mesmo o livro, tá? É um livro do MacDonald, né, e McClellan, né? Esse texto aqui eu trabalhei na preparação. Esse é um baita texto, um calhamaço de mais de 700 páginas, trazendo toda a teologia de Edwards. Aqui vocês vão encontrar todas essas discussões que eu apresentei aqui dos outros livros, tá certo? O contexto histórico-social de Edwards, os tópicos da teologia dele, como o método que ele utilizou, sobre beleza, estética, sobre a sua metafísica, sobre Deus como Deus triuno, anjos, céus, a sua antropologia, a igreja ética e o legado de Edwards, especificamente aí para a teologia do século XIX e século XX, tá bom? Então, de modo panorâmico, se você tem interesse em conhecer toda a teologia de Edwards, o livro aqui, Teologia de Jonathan Edwards, do McClellan e Gerald MacDonald, tá bom? Publicado também pela Vida Nova. E o último livro que eu trabalhei, eu até estou com um roteiro dele, eu acho que eu vou gravar esse vídeo logo depois desse aqui, Convite à Septuaginta. Esse livro sim. Esse livro me deixa empolgadíssimo, tá? Primeiro, porque é de uma área que eu amo, né? Área de teologia exegética. Gaspar, e os outros? Cara, você não tem ideia de como é trabalhar com os livros de Edwards. Você não tem ideia de como é trabalhar um livro de apologética daquele. Você não tem ideia de como é
trabalhar com aquilo que você gosta, que é a parte que eu gosto, teologia e filosofia. De teologia, teologia filosófica, teologia apologética e teologia exegética. Filosofia, filosofia da linguagem, teoria do conhecimento. Mas este livro, Convite à Filosofia, lá vai eu com Convite à Filosofia, eu estou pensando, olha, não, esse livro não. Esse livro é daquela que odeia a classe média. Este livro, Convite à Septuaginta, em que eu trabalhei na edição, tá? A coordenação dele foi do pastor conhecidíssimo nosso, né, do Valdemar Crocker. Esse livro é o melhor manual, a melhor introdução. Eu vou chamar de introdução por bondade, tá bom? Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte bem histórica, a segunda onde envolve um pouco mais de conhecimento de crítica textual. Mas se você não sabe de línguas bíblicas, se souber é muito melhor, mas se não souber não há problema, né? Esse livro é voltado para você, mas é a melhor obra sobre a Septuaginta que nós temos no Brasil. Eu sei que existe um outro livro, um pequeno livro, publicado por um pastor bastante conhecido, mas ele não se propôs a fazer uma obra de grande, né, referência no estudo da Septuaginta. Pelo contrário, era um livro bem básico, bem introdutório. Cumpriu aquilo que designou naquele momento em que ele existiu, cumpriu, ótimo, excelente, fez bem. Mas nós precisávamos de algo mais. A Vida Nova, pensando nisso, publicou o livro, né, da Karen Jobs e Moisés Silva. Este livro vai te dar todo o arcabouço para que você possa trabalhar com a Septuaginta, tá certo? Com a Septuaginta. Esse texto é publicado no Brasil, vocês encontram na Sociedade Bíblica do Brasil. É a Septuaginta, né, o texto crítico, digamos assim, da Septuaginta. Então, o livro do Moisés Silva, da Karen Jobs, no caso, tá? Vocês vão ter, e aí eu vou fazer um segundo vídeo com mais detalhes sobre ele, então não vou falar muito sobre o texto agora, mas vocês vão ter a referência, né, sobre os estudos da Septuaginta para os próximos 50 anos, tá, no Brasil. Eu sei que tem outros manuais aí de crítica textual, excelentes também, eu poderia comentar sobre eles, não é o objetivo do vídeo agora, mas certamente esse livro vai servir de referência, e já é, tá, para os estudos da Septuaginta nos próximos 50 anos no Brasil, né? Estudantes, professores não podem, em hipótese nenhuma, deixar de lado esse livro, caso queiram conhecer um pouco mais daquele texto, né, do Antigo Testamento que serviu de referência para a história da igreja cristã. Tudo bem? Convite à Septuaginta, Karen Jobs e Moisés Silva. Bom, o que é que eu pretendia fazer aqui com esse momento? Era isso, tá? Apresentar, né, colocar a cara, né, para mídia, falar um pouco desse empreendimento que eu resolvi assumir, da Biblos Editoração. Tá aí no perfil, vocês vão encontrar no link, tá certo? O perfil de Instagram. Apresentar alguns trabalhos que eu já fiz, né? Eu já trabalhei com a parte de revisão, preparação e edição de mais de 35 livros desses tipos, tá bom? Desse peso, tá? Alguns outros na área devocional, mas em geral livros substanciais que envolvam teologia, né, mais clássica, pesada, digamos assim, e filosofia, tá certo? Queria apresentar esse trabalho e me apresentar a vocês para dizer que eu resolvi colocar a cara a tapa, tá bom? Então, se você tem mais interesse, vocês vão encontrar aí, ó, no link da descrição deste vídeo, tá certo? É isso, pessoal. Conto com o seu apoio. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, divulgue entre os colegas, avise a todo mundo que eu estou de volta, estou na área, na mídia social, porque eu nunca me fui, só não estava nas mídias, mas agora eu estou de volta. Forte abraço, Deus abençoe a vocês e a gente se vê, tá certo? Não esqueça, um empreendimento, Biblos Editoração, Gaspar de Souza. Quer um trabalho? Contato meu serviço aqui e vamos fazer do seu livro algo mais do que uma capa apenas, beleza? É isso, povo. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.